Fala galera, vamos falar aqui de mais um disco injustiçado do Iron Maiden. Né? Um disco injustiçado do Iron Maiden que eu considero uma das melhores obras do Iron Maiden da fase Blaze Bayley. Então, solta a vinheta. Então galera, vamos falar aqui de um disco do Iron Maiden, o Virtual Eleven. Conhece o disco, Roberto? Virtual Eleven? Quem não conhece, claro, né? Virtual Eleven. Que é injustiçadíssimo, muita gente não gosta desse disco, é Jogado às Trevas. Na verdade, muita gente não gosta nem do Blaze Bayley, né? Só que eu discordo, eu acho que os dois discos que ele gravou, tanto o X Factor quanto o Virtual Eleven, gravaram, são muito bons, muito bons. A gente tem que perder essa mania xiita de achar que tudo aquilo que é o tradicional é o melhor, né? Apesar que, né, no caso do Iron Maiden, realmente o Bruce Dickinson é um cara acima da média. Porém, jogar esses discos às trevas, cara, é errado. Eu já tenho esse quesito também, porque quando o Bruce Dickinson entrou, eu também não gostei. Então, eu sou fã de todas as fases do Iron Maiden. E eu gosto muito desse disco, Virtual Eleven, muito. O disco é o 11º álbum da banda. Por isso a referência 11, né? Virtual Eleven, 11, né? Foi lançado no dia 23 de março de 1998 e foi totalmente influenciado pela onda tecnológica, vigente do século XXI. Porque, ou seja, computação gráfica, o trabalho de marketing desse disco eu achei excelente. Vou mostrar o disco aqui pra vocês. Tá aqui o Virtual, minha cópia do Virtual Eleven, né? Essa capa aqui é linda demais. Que tem aqui o Ed, né? Um garoto com um óculos de realidade 3D, né? Vendo uma partida de futebol. A capa ela foi feita pelo ilustrador inglês chamado Malvin Grant. Esse cara já fez outras capas do Iron Maiden, inclusive de Fear of the Dark. Ele que também fez a capa, que também é muito bonita. Essa capa eu acho linda. Essa capa do Iron Maiden é muito bonita, né? E a ideia principal, a capa original não era essa. A capa original tinha só esse garoto, né? Com óculos de realidade virtual, esse óculos 3D de realidade virtual, vendo o Ed, vendo esse mundo, esse caos representado através do Ed. Porém, o marketing da banda, porque era a Copa do Mundo, era tudo mais, né? Decidiu colocar uma partida de futebol entre o Brasil e a Inglaterra. E fez uma jogada muito legal, por ser Virtual 11, que também correspondia a 11 jogadores de futebol, né? E foi uma sacada legal, cara, legal. Eu vou colocar a capa pra vocês aqui, original, como é que era, pra vocês verem. Essa capa, o cara que fez ela lá deu o nome de Virtual Insanity. Muito legal esse nome, né? Virtual Insanity. Depois de muita mudança, ela ficou com essa capa que a gente conhece. Vou mostrar de novo aqui. Né? Mudou um pouco a cor, tudo mais. Bonita demais, sério, é bonita demais. Bonita, né? Entre aspas, sabe como é que é? É muito louco, né? Vamos falar. Agora vamos falar um pouco das músicas, né? Eu gosto de todas, Roberto. Gosto desse disco mesmo. A primeira música é linda demais, as guitarras muito bem feitas. A música Future Real fala de pessoas viciadas em jogos online e de tanto viver nesse mundo, já não sabe mais a diferença do mundo real e do virtual. What is real? Future Real, é dito no refrão da música. What is real? Future real? What is real? A próxima música é The Angel and the Gamble, que ainda continua com temas de jogos, só que dessa vez, através de um apostador compulsivo. Ele é viciado em jogos, né? Só que jogos de azar, né? E o clipe dessa música, cara, era muito legal. Foi a primeira vez que o Iron Maiden colocou computação gráfica. Isso pra época. Pra época, né? Só George Lucas que fazia. Em 1998. Hoje em dia você vai ver, chega a ser um pouco até risível, mas pra época era. E outra coisa que eu esqueci de falar do Future Real, quando foi lançado o single Future Real, ele vinha numa capinha Digipack, né? E ele vinha com um pôster do Future Real e o clipe do The Angel and Gamble, ou seja, era um single do Future Real que vinha a segunda música do disco também, que era The Angel and Gamble, o clipe do The Angel and Gamble. A próxima música agora, qual que é, Roberto, que a gente quer do disco aqui? Lightning Strike Ties. Ah, sim, falando a respeito da tempestade, né? Que seria a tempestade como ela é realmente na natureza e a tempestade do relacionamento humano, sim, né? A vida tempestuosa. A vida tempestuosa. Assim por dizer. Que é aquela que se diz na tempestade que o raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar. O mito, né? O mito que o raio não cai. E a gente pensando na nossa vida também, se não vai piorar, né? Se tá ruim e tal. Todo mundo tá passando, ou passa por isso, ou já passou, né? Do mesmo jeito que o raio
pode cair 2 vezes no mesmo lugar, os problemas também podem se repetir. Exatamente. Então, essa música... exatamente, a música trata exatamente disso, né? Que é uma analogia muito interessante, por sinal, né? Porque válida, e outra, né? o clima da música é muito legal, dá a impressão que você tá numa tempestade mesmo, né? A gente tá falando da tempestade física e da tempestade sentimental, né? A tempestade interna, humana, né? Isso, bem interessante. Isso. O clássico desse disco eu posso dizer que é um pequeno épico do Iron Maiden, tipo Alexander the Great, né? Essa Empire of the Clowns, esse último disco aqui. Não chega tanto assim, mas ela também fala de uma história bem legal, esse pequeno épico chamado The Clansman, que conta a história de William Wallace, o guerreiro escocês que liderou um exército contra a tirania inglesa do rei Eduardo I. E isso aí inclusive virou filme, né? Virou. Mel Gibson. Mel Gibson. E é muito legal porque ele tá já com o carrasco, né? E o padre fala pra ele, se você se converter agora, né? Se você quiser se converter agora, nós pouparemos a sua vida. E você me diz. E o rei tá lá dentro do castelo e ele, a única coisa que ele fala, realmente todo machucado, todo destruído já, quase morto. Ele foi totalmente traído, cara. Os filmes que falam de traição. De traição em tudo, né? Em tudo mesmo. E ele simplesmente grita liberdade, né? Freedom. Freedom, que é o refrão da música. The prisoner wishes to say a word. Chocante esse filme, chocante. Eu assisti uma vez, eu gosto sempre de assistir 2, 3 vezes o filme que eu gosto. É grande, mas eu não tenho coragem de assistir de novo. É triste, né? E a história é real, né? Real. Vou comentar aqui da última música aqui, que é muito legal. Ela foi composta por Blaze Bayley e Danny Gers. E é uma homenagem aos argentinos mortos pelos ingleses na Guerra das Malvinas, em 1982. Olha pra você ver o que fala a música, que é Como Estás, Amigo? E muita gente ouve essa música e nem sabe disso também, que é sobre a Guerra das Malvinas, lá, sobre uma homenagem aos mortos da Guerra das Malvinas. Para você ver, esse é o desfecho desse álbum aqui, Virtual Eleven. Mostrando os caras, né, a capacidade que eles têm. Eles são ingleses, tá? E estão se colocando como amigos, né? Dizendo que eles não têm aquela participação. Lógico. Voltando aqui ao marketing do álbum, eu tinha até esquecido de falar, na época, o Iron Maiden, quando lançou esse disco aí, antes de lançar o disco, na verdade, ele chamou vários, por causa do negócio do lance de futebol, né, ele chamou vários jogadores de futebol profissional e fez uma turnê jogando futebol em várias partes com jogadores profissional, né? E até na capa aqui, no encarte do disco, tem eles aqui, o Iron Maiden, como, né, será que você com um time de futebol? Tem até o Asprilla aqui, né? O Steve Harris, ele tem um campo de futebol embaixo da casa dele. Nossa, não sabia disso não. Você entra, você desce, tipo, pro porão, e tem um campo de futebol embaixo da casa. Dele. O sonho do Steve Harris é ser jogador de futebol, né? Não, ele joga, né? Sim, profissional. Só que não deu muito certo, não. Graças a Deus não deu certo, cara. Não, continua. O pior, cara, eu vou falar pra você, a pior parte desse aí é o seguinte, cara. Tem um VHS, que eu até tenho ele aqui, ó, eu guardo ele há um tempo, que saiu esse aqui da Shoptime Music, que tem um documentário raríssimo de achar, que eu consegui achar no YouTube, vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês verem, que mostra como foi composto, como foi gravado o Virtual Eleven, né? E tem a partida de futebol do Steve Harris aqui, que por incrível que pareça foi um monte de gol, cara. Um punhado de gol, faz um golaço primeiro, um golaço, vou colocar um pedaço pra vocês ouvirem, pra vocês verem aí. Great strike from Iron Maiden's Steve Harris for the Blur team who hold the lead here at the Music Industry Soccer 6. Então, pra você ver, cara, Steve Harris, você viu como o cara joga bem? Joga bem mesmo, cara. E esse VHS aqui é bem legal, cara, bem legal. Voltando pro marketing da banda de novo, que eu voltei falando do jogo de futebol, né? Que aqui né? O Iron Maiden fez uma coisa muito legal pra época, que ele lançou um jogo chamado Ed Hunter, um jogo pra PC chamado Ed Hunter, cara. E que ele foi elaborado junto com a banda pela Synthetic Dimensions. E esse jogo, cara, é excelente, é um box que vem o jogo e mais 2 CDs, as músicas mais populares do Iron Maiden ali, que os próprios fãs no site
escolheram as bandas. Pra época, a internet não era como hoje em dia não, viu, cara? A gente tá falando escolhendo pelo site, era poucas pessoas que iam lá nessa época aí, né? Pelo menos aqui no Brasil, né? Sei lá como é que era lá pra fora, não tenho coincidência, né? Coisa. Vou mostrar o jogo pra vocês aqui, muito legal. Bonito pra caramba isso aqui, ó, um box mesmo, ó, que vem o jogo, né? Eles são 3 CDs, né? São 3 CDs, são um encarte aqui. Já mostro o encarte. Eita! Tem medo de derrubar aqui. Olha lá, os 2 CDs com áudio, mais o game. Tá vendo? Tá até escrito aqui The Game. Eu fechei esse jogo também. Eu fechei esse jogo também. Aqui o encarte, como é que é? Aqui, no encarte ele vem aqui explicando as fases do jogo, como é que é tudo certinho, como é que você faz para o joguinho para PC. Muito bem elaborado, muito bem elaborado. Tem as dicas aqui. Esse jogo é excelente, cara, excelente do Ed Hunter. Eu fechei, ele passa por várias partes das capas do Iron Maiden. Não segue uma ideia cronológica, ele começa lá na capa do primeirão do Iron Maiden, né? Passa pelo Killers, e daí já vai pro Peace of Mind, e depois vai pro The Number of the Beast, ou seja, não tem uma ordem cronológica com os discos do Iron Maiden. A trilha sonora inteirinho Iron Maiden. Mas é um jogo espetacular e foi uma coisa diferente que uma banda de heavy metal fez. Ou seja, o Iron Maiden explorou tudo desse negócio de tecnologia que ele podia na época, inclusive lançando esse jogo. Vou mostrar de novo pra vocês aqui, ó. Esse jogo eu gosto pra caramba desse game aqui, Ed Hunter. Então, cara, foi isso que a gente tem pra falar do Iron Maiden Virtual Eleven, que eu gosto muito. Ouça aí com mais calma aí, ó. Para com essa cheatagem desses caras aí. Esquece essa galera aí que fica falando que é isso, aquilo. O Blaze Bayley realmente não é o melhor vocalista que passou pelo Iron Maiden, mas gravou discos excelentes, né? Se você for ver essa composição do X Factor que ele gravou, velho, aquilo lá, tratando sobre o lado negro do ser humano, a parte obscura. É lindo, cara. Esse disco é excelente, as composições são ótimas. Esse disco também aqui, cara, são ótimas as composições, muito boas mesmo. E é jogado às trevas. O Virtual Eleven é jogado às trevas, cara. Ele não é tão ruim assim. Se você nunca ouviu muito, ou então já ouviu, mas sei lá, por algum motivo não gostou, ouça de novo, coloca aí The Klezmer pra você ouvir, a própria Future Real, ouça com mais calma. Vê lá, leia lá a história da Guerra das Malvinas lá, né, cara? E ouça com mais calma. A Como Estais Amigos, dá um crédito aí pro Blaze Bayley aí, cara, que tocou na maior banda do mundo só. Só, entendeu, cara? Ele substitui o Bruce Dickinson, só. Então fica assim, né? Falamos um pouco mais desse disco aí do Iron Maiden. Beleza? Beleza. Então, até a próxima semana. Falou! Falou.